Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Nosso vídeo de domingo, trazendo para vocês os updates do mercado, o forecast que a gente está vendo, que a gente pode tentar nesse mercado super delicado, volátil, com um monte de variáveis, que a gente pode tentar absorver de informação e fazer nossos trades, os melhores trades possíveis baseado na informação que a gente tem. Eu quero pedir para você, se você acha que esses vídeos têm te ajudado, para você deixar o seu like, dividir com seus amigos, para que o canal possa crescer e a gente possa trazer mais esse conteúdo sobre o mercado americano para mais pessoas. Vamos ao vídeo. Então, rapaziada, começando o pre-market hoje, domingo à noite, com down negativo 36 pontos, o S&P 8 e agora o Nasdaq menos 32,5, com o petróleo subindo um pouquinho, 0,84, e US Treasury Yield continua subindo, a gente está 0,04 agora. O que pra gente, a gente sabe que não é o cenário ideal para security, para o stock market como um todo. O bond market e o stock market são competidores entre si, estão competindo pelo nosso interesse, dos investidores, não, obviamente não só de retailer, mas principalmente de investidores institucionais, as grandes instituições, the big whales. Então a gente tem esse cenário agora que a gente está monitorando o Treasury Yield, não só dos 10 anos também, mas também de 2 anos, além de algumas outras coisas que a gente vai falar. Então chegando aqui no gráfico do SPY, a gente falou isso no vídeo da semana passada, aconteceu uma coisa bem interessante, eu quero dividir com vocês. A gente sabia que a gente estava, depois desse rally que a gente teve aqui no meio de setembro, até o dia 12, a gente começou a ver esse weakness, até esse enfraquecimento associado com a quantidade de put flow que a gente tem visto constantemente de smart money para o mês de setembro e outubro, que historicamente, quando você olha para a sazonalidade de setembro e outubro, não era surpresa de modo nenhum. E a gente fez uma coisa interessante, quero dividir isso com vocês logo no começo do vídeo, para vocês entenderem como a dinâmica, como você pode tirar proveito de certas análises do mercado financeiro, e você consegue fazer bons trades se você conseguir manter se você estiver psicologicamente preparado para passar por isso. Então, nesse dia aqui, no dia 21 de setembro, vocês podem ver que foi um candle negativo, um engulf candle aqui, mas ele abriu um pouquinho acima do que ele tinha fechado no dia anterior. Ele abriu aqui por volta de 386 e ele fechou aqui embaixo por volta de 377. Então, vou mostrar para vocês aqui o nosso Discord, qual foi a estratégia nossa nesse dia. Se você olhar aqui, deixa eu vir aqui primeiro. Bom, deixa eu fazer de trás para frente. Esse trade rendeu pra gente 569,57%. Esses são os alertas que eu coloco lá no Discord. E esse aqui foi o dia, no dia 21, eu comprei um bear spread no IWM, que é o ETF que acompanha o Russell 2000, são os small caps. A gente comprou um bear spread, uma trava de baixa bem out of the money, que inclusive eu conversei com algumas pessoas que achavam que eu estava sendo, por que você vai comprar tão out of the money? E eu tinha uma razão para isso, e o resultado desse trade, obviamente, a gente comprou no momento bom. Na verdade, a gente tem comprado esses bear spreads no IWM e no SPY constantemente, estou mostrando para vocês o último, e o resultado de 569,57% basicamente foi o máximo que a gente conseguiria ganhar nesse spread. Anyways, a gente fechou ele com lucro máximo aqui no dia 23 de setembro, nessa última, que era de sexta-feira. Só uma ilustração para vocês entenderem como essa dinâmica que eu tenho tentado fazer para vocês, dividir com vocês no domingo, como é que isso funciona na prática. Eu insisto que bom, pelo menos é um fato, pelo menos na minha vida, eu espero que seja de vocês, se não agora, no futuro próximo, que eu estou no business of making money. Eu estou pouquíssimo interessado, não estou procurando alguém para bater nas minhas costas e falar muito bem, Bruno, você acertou. Eu só quero fazer isso para ganhar dinheiro, e mais uma vez, a gente conseguiu fazer isso. Então vamos lá. Em relação ao S&P, o SPY. Com essa queda aqui, a gente testou mais uma vez as mínimas de junho. Então, na sexta-feira, a gente chegou um pouco abaixo, e no final, alguns compradores apareceram e salvaram o S&P, o SPY, de terminar abaixo das médias de junho. Então, qual é a nossa situação agora? Bom, o mais óbvio é o seguinte: a gente está no downtrend, e eu coloquei essas palavras aqui, capitulation, a capitulação, porque é uma possibilidade real abaixo desses níveis, ou seja, quando os investidores simplesmente desistem e começam a vender
o que eles têm, e obviamente que isso traz uma venda muito forte, o mercado continua caindo. Eu botei esse outro nível aqui que eu acho interessante, se você se interessa em análise gráfica, de você marcar no seu gráfico, que são as máximas antes do Covid, realmente a crise do Covid bater. Que existem vários analistas que acham que esse vai ser de fato o fundo do mercado. Eu não estou preocupado com isso agora, porque eu não creio que isso vai acontecer imediatamente. Não acho que seja uma possibilidade que pode ser descartada, como tudo no mercado, nada pode ser descartado, tudo é possível. Mas o que está acontecendo agora, e eu quero trazer isso para vocês, é que o Fear and Greed, deixa eu até dar um update nesse aqui. O Fear and Greed Index, o medidor do medo do mercado está em medo extremo. Medo extremo. Ou seja, hoje a gente tem mais ou menos 18 bilhões, nessa semana que entrou foram 18 bilhões de dólares de retailers, de gente, de pequenos investidores que estão hedging o portfólio, estão defendendo o portfólio, apostando que o mercado vai cair. Então você tem, além dos retailers, dos small investors, a gente tem isso aqui que eu tenho mostrado para vocês constantemente. Eu quero mostrar mais uma vez, eu espero que isso fique bem memorizado para todos, porque eu acho que é super importante. Deixa eu voltar aqui, eu vou botar só $1 milhão, eu vou mostrar para vocês no SPX, que é o índice em si, e vou mostrar também nos SPYs. Então, eu só estou mostrando para vocês de sexta-feira, porque eu achei uma coisa bastante interessante. Vocês podem ver, existe uma quantidade razoável de puts para o dia 30, próxima sexta-feira, o vencimento de sexta-feira. Se você não sabe, os vencimentos dos índices aqui, inclusive do SPY, são a cada 2 dias de opções. A gente tem opções de vence aqui são muito mais líquidas, obviamente, do que se você está acostumado simplesmente com o mercado brasileiro. Mas a próxima sexta-feira a gente tem uma quantidade considerável. Mas o interessante é o seguinte, a quantidade considerável, na grande maioria, não são mais tão out of the money. A gente tem esse aqui, bem out of the money, bem fora do valor, lembra? Que eu vou mudar, eu mostro para vocês, mas que o SPX está por volta de 3.600 pontos. Aqui a gente está em 3.290, então esse aqui é um bem out of the money, esse é bem out of the money, esse é bem out of the money. Os demais não tão out of the money assim, que era uma das características que a gente estava vendo constantemente nas últimas semanas. E depois que a gente passa dessa sexta-feira, o interessante é que a gente tem uma lacuna, um gap, e você começa a ver de novo esses puts out of the money para outubro. Opa, calma aí, eu tenho que voltar aqui, eu acho que o tempo que eu fiquei inativo diminuiu bastante. Então você começa a ver isso, deixa eu botar aqui de novo, o SPX, só para completar isso para vocês, e a gente começa a ter mais uma vez, a partir de agora, obviamente do dia 23 já não interessa mais pra gente, mas a gente começa a ver bastante de novo esse flow de puts, que foi um flow recorde, numa quantidade muito maior de novo, para o meio de outubro. E a gente começa a ver 80% de put flow contra 20%. Deixa eu mostrar agora no SPY aqui, que é tão líquido também. A situação, de novo, vou filtrar aqui acima de $1 milhão pelo menos. Então, quando eu filtro no SPY, então a gente tem essa desproporção maluca, 97% de put flow contra 3% de call. E se eu coloco aqui de novo, vou filtrar mais uma vez pelas datas, a gente vai ver que é uma coisa bastante similar. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu voltar aqui para cima e consertar esse rapazinho. Então, a gente vê de novo uma quantidade de put flow bastante grande até o dia 23, alguns aqui para o dia 26. E, de novo, a gente começa a ver aquela quantidade absurda para o meio de outubro, para o dia 21 de outubro, a gente continua a ver de novo out of the money 350 strike, 350 strike, 350, 347, e com premiums acima de $1 milhão esse aqui, esse de 3,7 milhões, esse de 4,8. Então a história que eu tenho tentado contar para vocês continua com a ressalva de que a gente parece que a gente tem um gap. Por que a gente tem esse gap? Eu imagino, eu tô trading baseado nessa minha suposição. Não tenho posições abertas significativas agora, mas o que pode ser, com a expectativa do mercado muito grande de que a gente vai continuar caindo, que eu acho que vai ser o caso para outubro, e com o RSI altamente oversold, a gente está extremamente oversold. Isso não quer dizer que a gente não possa continuar oversold por mais tempo, mas quando você combina o fato de que retailers em geral estão com a expectativa muito bearish, e que a gente está oversold no RSI, e que a gente tem esse gap de posições do Smart Money para os próximos dias em setembro,
me levam a concluir, sem certeza, mas com uma boa indicação de que a gente pode ter um relief rally, ou seja, um rally pequeno nos próximos dias, ou talvez na próxima semana, ou talvez na semana que vai entrar, que eu quero dizer, obviamente, ou qualquer outro dia na próxima semana. Pode acontecer que a gente fique consolidando dentro desse channel aqui. E obviamente para você, se você está se baseando em alguns níveis para você fazer o seu trade, quando eu pego Fibonacci Retracement e eu jogo aqui para cima, eu quero saber no Golden Pocket, se você sabe de Fibonacci Retracement, você sabe do que eu estou falando, do lugar, aqui na verdade nada mais é do que onde possivelmente o estoque pode retrace, ele pode voltar, que é exatamente no 390. Então, se acontecer, eu acho que vai ser um pouco difícil, mas não improvável, do SPY rebound e chegar a 390. A gente sabe mais uma vez que isso aqui vai ser uma zona de suporte muito, de resistência muito forte. E a gente pode, talvez, o que pode acontecer é exatamente isso. A gente pode vir aqui ou um pouquinho mais embaixo e logo depois a gente pode resume, a gente pode concluir essa queda abaixo desse nível aqui, que é nosso suporte do momento. Uma coisa que eu quero que vocês considerem, quero dividir isso com vocês. Outra coisa que é muito importante saber é que do SPX, o put to call ratio está em 1.71, acima de 1 a gente vê que a quantidade de puts é bem superior à de calls, que corrobora com o que eu acabei de falar em relação ao quão bearish que estão os retailers. Mais uma coisa que eu quero terminar esse vídeo, eu acho que é super importante, por isso que eu intitulei esse vídeo, que o stock market não é economia, ele está inserido na economia, mas ele, na verdade, o stock market ele é um leading indicator, é um indicador que ele prevê o que deve acontecer na economia. Então a gente está, em algum momento aqui, dentro desse bear market, e a gente sabe que a gente está no bear market, isso já foi mais do que discutido, e a gente possivelmente a gente teve um full recovery da economia, a gente começa a ter early recession, que é o assunto do momento, se a gente vai ou não ter uma recessão. Eu acho que agora a gente tem vários indicadores de recessão, mas com full employment, ou seja, com a maior parte dos trabalhadores disponíveis trabalhando, a gente não está numa recessão completa, a gente pode estar no começo de uma recessão. Acontece que alguns dados interessantes em relação à recessão, que a recessão, ela geralmente dura por volta de 9 meses e ela começa a ser refletida depois de 7 meses a 9 meses também, depois que ela começa. E quando isso acontece, quando você começa a entrar no processo de recessão, onde que a gente está? A gente está geralmente num late bear market. A gente está num late bear market, que isso quer dizer para a gente o seguinte, que possivelmente, e eu acredito nisso, que a gente está mais próximo do fundo do que a gente está próximo de um retorno do mercado. A gente está próximo do fundo, que seria o que a gente chama de market bottom. E desse momento em diante você começa a ver o mercado subindo e eventualmente a economia acompanha. Por isso que é o leading indicator. O mercado financeiro geralmente ele move primeiro, então a gente pode chegar nesse momento que a gente vai ter um late bear market, a gente vai ter um fundo do mercado que a gente ainda não sabe onde está. Esse fundo do mercado ele pode estar por aqui, ou ele pode estar possivelmente por aqui, que eu mostro para vocês rapidinho, que estaria, mexi na linha, não deveria ter feito isso, deixa eu voltar, que seria exatamente quando a gente começou a despencar aqui em março de 2020 com o Covid. Deixa eu dar mais uma olhadinha como é que está o pre-market, continua mais ou menos a mesma coisa. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, pessoal, o que eu tenho tentado fazer, tentar trazer nesses vídeos é uma visão das possibilidades do mercado, e o mercado ele dá algumas dicas. O Smart Money, acompanhar a movimentação do Smart Money é fundamental, e você escolher. Então deixa eu terminar com uma dica. Obviamente nenhum dos meus vídeos são recomendações de trade de maneira nenhuma, eu só faço trade para mim, e eu divido os trades que eu faço no nosso Discord. Deixa eu deixar aqui uma propaganda do nosso Discord, se você tiver interesse em participar de uma comunidade super vibrante de gente interessada em aprender mais sobre o mercado financeiro, gente que tem acesso a esses trades que a gente faz, trades realmente que fazem diferença na sua vida financeira. Vou deixar o link mais uma vez na descrição. Não faça trade sozinho, participe da nossa comunidade, o valor é realmente irrisório, $39 por mês é o preço hoje em dia. Se você mora nos Estados Unidos,
de duas refeições no Chipotle e você tem um retorno, na minha opinião, muito, muito, muito superior. Mas a minha última ideia para vocês é que quando você está dentro de um channel, quando você identifica algumas zonas de suporte e resistência e você tenta fazer trade dentro desse channel, fica muito complicado. Mas quando você está bem embaixo do channel, bem embaixo, que é o nosso caso, a gente está bem perto de estar embaixo do channel, dependendo de como o mercado abrir. E você abrir, por exemplo, um bullish position aqui, talvez num dos índices, algum estoque que você goste, você tem o seu risk reward muito melhor, porque você sabe exatamente até onde você pode ir. Se ele pode rebound aqui, ele pode simplesmente cair, e se ele cair aqui, você pode botar um stop loss se você está fora do trade, com o mínimo de perda possível, e se ele continuar seguindo a tendência dele rebound no suporte, você tem um excelente trade, um excelente setup, e faz com que você realmente ganhe dinheiro fazendo isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, eu agradeço vocês que acompanharam. Se vocês tiverem qualquer pergunta, alguma dúvida em relação ao mercado americano, o jeito que a gente faz trade, deixa aqui, eu vou ter o prazer em responder. Deixe também o seu like, considere subscribe para o nosso canal e eu vejo vocês de novo na próxima.